Olá, bom dia. Está começando mais um resenha aqui na TV Difusora. 2020 chega ao final com aquela sensação de que tudo o que planejamos ficou paralisado. A pandemia alterou planos, sonhos e metas, mas mudança de ano também significa o fim de um ciclo e o recomeço de outro. É preciso deixar para trás momentos indesejáveis e pensar no futuro. Para discutir e orientar sobre essas novas perspectivas, a gente recebe hoje no programa o bispo psicanalista Renato Chaves e a coach de carreiras profissionais, Vana Cabral, e a jornalista, claro, Cristiane Moraes, que está aqui conosco. Sejam bem-vindos todos ao programa Resenha. E eu começo perguntando para o bispo em relação à pandemia, né? O filósofo Mário Sérgio Cortella diz que não é enfrentar a pandemia, mas é como chegar a ela e depois pensar no futuro. Qual a sua avaliação do momento que nós estamos vivendo ainda essa pandemia, né? E como nós vamos chegar no próximo ano em relação a ela? A gente não tem uma cartilha para isso, não tem um diagnóstico preciso, até nossos prognósticos são confusos com relação a como vamos conviver, porque a singularidade é que vai responder isso, né? Nós somos criaturas singulares e como vamos responder individualmente ao desafio desse momento da pandemia vai dar um resultado diferente. A gente não tem uma ideia precisa, né? Não tem esse profeta que possa dizer para nós como é que vai ser o pós-pandemia, né? Acho que cada um vai responder. Uns vão crescer, outros diminuir, uns vão falir, outros vão prosperar. Enfim, a gente vai estar enfrentando na medida da condição de cada um, né? Agora, Vana, você trabalha com coach, né? Com a orientação dessas pessoas. A gente falava agora sobre a questão da felicidade, né? E a gente olhou para esse ano como um ano trágico, né? E de fato foi trágico, né? Para muitas pessoas, né? Mas aí a gente se pergunta, quando a gente começa a pensar sobre o conceito de felicidade, o que é felicidade, se essa tragédia não está em nós, na forma como vemos a situação e como enfrentamos essa situação. Será que essa tragédia não está mais no nosso subconsciente, ou seja, implantada lá dentro do nosso subconsciente, e como a gente vê, né, esse panorama todo que a gente enfrentou esse ano e que ainda vai enfrentar? Sem dúvida, eu gosto até de propor uma substituição da palavra tragédia por palavra desafio. Quando a gente muda a perspectiva, tira o peso da tragédia, e vamos dizer, esse ano foi desafiador, esse ano nos provocou mudanças. Foi um ano ímpar em que todos nós fomos questionados a nos melhorar. Não poderíamos seguir a vida vivendo como vivíamos, não dava mais, em qualquer perspectiva. Então, a vida nos chegou, sacudiu e disse para cada um, no seu cantinho, o que você vai fazer agora? Então, foi um ano desafiador, foi um ano que nos impulsionou, nos deu a chance de crescer, de sobreviver, de buscar a felicidade em si, no que restou, no que poderíamos ter, onde iríamos buscar. Esse afã que nós temos de buscar a felicidade em uma outra pessoa ou em uma outra coisa, isso é uma grande mentira. Porque se fosse assim, um carro novo deixaria todo mundo feliz. Uma casa nova deixaria todo mundo feliz. Mas vamos perguntar para quem já tem uma casa nova, de repente já está querendo uma outra casa nova. A felicidade está dentro de cada um. Isso justifica o porquê que você consegue ser feliz com uma coisa e a outra deseja tudo aquilo e não tem. Então esse ano que está agora chegando ao final, ele nos deu essa grande chance. Nós não poderíamos deixar passar. O 2021 está aqui, né? As portas estão praticamente abertas para a gente atravessar o ano. E a gente devia deixar a reflexão de o que a gente quer levar de positivo. Olhar o copo meio cheio, fazer as escolhas certas. Tudo, nós somos responsáveis por tudo, é causa e efeito. Quando a gente parte dessa ideia de que o que a gente tem hoje é efeito, é uma consequência das nossas decisões de ontem, mesmo que tenha aí, claro, um lado social, tem aí um fator econômico, mas não deixa de ser causa e efeito de uma escolha nossa. Então, isso muda completamente a perspectiva. E o senhor, como conhecedor das Escrituras, né? A palavra diz que a felicidade está em Jesus, que é a nossa alma, o seu espírito, só que pode satisfazer a nossa alma, esse vazio que eles chamam, né? É Jesus. O senhor concorda com isso, ou acha que é associado?
É Deus, não é? É a contemplação? Como que o senhor avalia isso? Rapaz, é um monte de coisa, né? Eu acho que o nosso encontro com Deus, ele é transformador. Mas como eu te disse, nós nascemos da condição do vazio. E mesmo nossos encontros com Deus, né, vai requerer em nós os nossos encontros com o desamparo, né? É uma situação que a gente vai ter que se resolver dentro dela. E essa é uma busca do encontro que você precisa ter com você mesmo, né? É o grande processo de pacificação que a gente precisa ter. A gente precisa fazer as pazes com a gente precisa fazer as pazes com o outro. A gente sempre é significado na voz do outro, né? A gente é esse sujeito da fala, então a fala do outro vai sempre nos desorganizar ou nos organizar. E esse conflito é um conflito da natureza humana. É claro que, assim, o objeto da fé, ele é de uma significação extraordinária dentro de nós. A fé nos leva a enxergar além das dores, né? Enxergar além da ausência do cheiro das flores. A gente vai... Ela é um contribuinte muito forte para essa busca da natureza humana. Mas a gente tem constatado que mesmo os que se movem por meio da fé também são possuídos pelo vazio, né? Eu pastorei a igreja há 40 anos aproximadamente, né? Nem parece, não é, cara? Então isso explica, por exemplo, alguns evangelhos com depressão. Não é claro isso? Que sim, eles não são postes, são gente constituída pelo vazio. Nós não nascemos vazios e vamos colocando coisas dentro de nós ao longo da nossa vida, né? O nosso inconsciente são os lugares dos registros que foram colocados desde o ventre, não é? E a gente tem registros muito negativos, né? Crenças muito limitantes dentro de nós. Então, a gente vai ter que superar essas questões na busca de uma relação profunda com a vida, né? A vida tem que requerer de nós aprofundamento. A gente não pode viver na superficialidade, né? E isso é que vai estar exigindo de nós aprofundamentos e mudança na nossa vida, né? Vou contar uma experiência pessoal para vocês. Sim. E aí para o telespectador que está vendo a gente. Eu fui ouvir uma palavra, né, do bispo Renato Chaves, né, e depois de muito ausente, né, sentei naquela cadeira, parecia que ele estava falando para mim, eu disse, meu Deus, ele parece que foi encomendado. E estava. Essa história foi encomendada. Então, falando muito dessa coisa do que a gente, né, conversa, da dor e do sofrimento, né? Que no sofrimento tem todo um aprendizado. Claro, né? Uma pedagogia fantástica. Como que a gente olha? E ao encontro desse Deus que o John fala, né? Que esse Deus que está em ti, que está em mim, que está na Havana, no Bispo Renato, eu penso que é muito de encontro a gente mesmo, né? E isso causa uma dor, né? Causa incômodos, né? Causa... Cris, no texto de Lucas, de Marcos, capítulo 8, Jesus diz assim... não fujam do sofrimento, abracem-no. Eu vou ensinar vocês como lidar com isso. Então, assim, Jesus sempre nos remete à realidade da vida. Sofrimento faz parte da natureza humana. É impossível viver sem sofrimento. Essa coisa de pare de sofrer está na utopia, talvez da religião, mas não na realidade da vida, né? Jesus sempre nos posicionou. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus não veste a gente dentro de uma redoma, não coloca uma redoma em torno da gente, né? Para evitar. Sofrimento constitui o ser. Sofrimento é treinamento, né? Do ponto de vista do Evangelho, isso. Sofrimento é treinamento. E a gente não pode fugir disso, senão a gente não cresce. A gente não está vivendo essa geração Nutella, doutora? Eu diria exatamente isso. Se não fossem essas adversidades da vida, nós não teríamos oportunidade de crescimento. Claro, claro. Se botassem duas crianças nascidas no mesmo dia, uma numa redoma e a outra que enfrentou as mazelas da vida, que teve lá, caiu, se levantou, aprendeu. Daqui a 30 anos, uma vai estar lá uma grande vencedora e a outra vai estar se afligindo com qualquer bobagem. Sim, não teve treinamento. Então, tanto é que tem um ensinamento budista que diz que a dor é seu mestre. Aprenda com a dor. Sim. Ela vai te ensinar a crescer. A dor é seu mestre. Então, tudo isso que passamos, que enfrentamos nesse ano que está finalizando, vamos encarar como um grande aprendizado. Foi uma chance de crescer. Claro. Quando chegar o próximo ano, que a gente espera que dê agora no momento do recreio, né? Não tem a hora da aula, a hora do recreio. Mas se não, mas vamos pegar essa perspectiva. Foi o aprendizado. Vamos agora colocar em prática o que nós aprendemos. E se não aprender o suficiente, vamos continuar aprendendo. Porque, na verdade, amanhã vai ter outro sofrimento. Se esse acaba hoje, amanhã terá mais, claro. Né? É o ciclo.
Então, não pensem que tudo vai ser tranquilo o resto da vida. Não, vai ter. Nada vai ser tranquilo até o fim da vida. Sim, exato. Né? Por que a gente cai? Para aprender a levantar. Exato. E eu penso assim, falando sobre essa questão do ano, né, a questão do isolamento social, tivemos que ficar isolados, né? Isolados socialmente, mas trancados dentro de casa e mais próximo daqueles que estão junto com a gente todos os dias, mas que de repente a gente não percebeu, assim, né, que aquela pessoa tinha aquela característica, que aquele filho assim, o marido assim, o amigo assim, a mãe, o pai assim, o tio e tal, e estava todo mundo muito mais próximo. As pessoas começaram a reformar suas casas, a cuidar do seu jardim, a viver mais aquele ambiente doméstico. Talvez a dificuldade tenha sido maior lidar com aquele que está mais próximo da gente. Claro que sim, porque assim, a gente vivia num mundo para fora. O que aconteceu com a pandemia? A gente deu um desastroso mergulho no ensimesmamento. A gente se deparou com realidades mais próximas de nós do que nós imaginávamos. Ao invés de mergulharmos no mergulho endorcista para melhorar, alguns mergulharam nesse mergulho ensimesmado. E é uma tragédia quando a gente olha para essa condição limitante, né? Eu trabalho com a mente humana, né? É meu ambiente de trabalho. E é incrível você perceber como que cada um vai reagir ao mesmo estímulo de maneira diferente. Para você ter uma ideia da singularidade, nem irmãos gêmeos têm a mesma mãe. Ok? Porque a percepção de cada um sobre a mãe, como eles vão simbolizar a resposta da mãe, a fala da mãe, é diferente. Então, como cada um de nós vai estar reagindo dentro desse período pandêmico, é muito diferente. Uns vão passar pela pedagogia do sofrimento, pela pedagogia da dor e vão crescer. Outros vão se sentir completamente desarranjados, né? Porque vai depender de cada um de nós, nessa coisa mais pessoal, de como que a gente vai reagir ao estímulo, né? Então, é muito interessante, cara, a gente viver esse momento da pandemia, é uma oportunidade fantástica, mas alguns vão prosperar mais do que comumente fariam e outros vão ficar para trás, né? Então... Muito bem. Pois não, pode concluir. Mas o senhor não concorda de que se vão prosperar ou não é uma escolha pessoal? Absolutamente pessoal. Claro, individual. Os dois filhos que têm a mesma mãe, os dois têm a mesma potencialidade de fazer a escolha certa e prosperar com aquela pandemia. É a singularidade. Ambos podem igualmente... Saíram da mesma madre, mas têm mães diferentes na concepção de cada um. Eu digo independente de ser irmãos ou não. Todos nós, nesse cenário da pandemia, todos nós não podemos fazer a escolha de sair daqui melhor? Absolutamente todos. Ótimo. Perfeitamente todos. Nem todos farão. Sim, mas a condição está para todos. Que aí a grande questão é que instrumentos a gente tem para lidar com isso, né? Nascemos com todos os instrumentos. Mas a gente não sabe. Eu acho que essa é a grande questão. Lacan dizia que nós não sabemos que sabemos, né? Nascemos com todos os instrumentos para sair vencedores disso. Muito bem, gente, peço licença rapidinho, porque vamos no intervalo, Cris. Então, a resenha volta já, né? Que esse bate-papo muito bom aqui com o Bispo e com a coach. E na próxima, vou fazer um desafio. No próximo bloco, a gente falar de ciência e fé, né? Para enfrentar aí 2021. É só um instante, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Resenha. A gente continua aqui nossa conversa, nosso diálogo aqui com o Bispo Renato e com a Vana também, a coach. Eu queria entrar numa seara muito importante, né? Porque eu acho que ciência e fé é indissociável, né? Mas muita gente acha que uma coisa é diferente da outra. Como associar? Por exemplo, nós temos a ciência descobrindo as vacinas, né? Graças à ciência, a gente tem que deixar isso bem claro. Mas também é importante ter a fé, né? Acho que a fé move as pessoas do ponto de vista da neurociência. Como associar as duas coisas? Por exemplo, aquela pessoa que tem mais fé, ela consegue superar os obstáculos, consegue, digamos assim, superar os problemas, do ponto de vista como isso tem uma significação na área da neurociência. Bom, uma obra do neurocientista muito famosa, ela disse que como pode alguém estudar a neurociência e dizer que não existe Deus? Porque perguntam muito para ela, você que estuda tanto a ciência, como é que você pode acreditar em Deus? Como é que alguém que estuda tanto pode não acreditar em Deus? Seja como for, o pastor falou no bloco anterior,
que, seja como for, nós temos que entender que existe uma força interna muito grande. Há quem diga que chame isso de Deus, há quem chame isso de iluminação, há quem diga que é o universo, a força do universo. Nós temos algo enorme em nós. Cósmico, transcendental, divino, mas temos isso. Isso nos motiva. É isso que de vez em quando a gente está ali cabisbaixo, passa aquele ventinho, a gente pensa assim, mas eu acho que eu consigo. Não foi o ventinho, foi aquela vozinha que veio de dentro. Uns dão o nome de Deus, outros dão o nome de cosmo, energia, natureza. Acredite, dê o nome que você quiser, nós temos que respeitar. Mas o fato é que todos nós temos isso. Essa força maior, ela está aqui, está em cada um de nós e ela é que faz com que cresçamos. Então a ciência está lá porque algumas pessoas resolveram dizer assim, ok, vamos lá, nós vamos partir para a luta. Outros escolheram ficar no mimimi. Porque tudo também é escolha. Não estou querendo dizer que são escolhas fáceis ou escolhas difíceis. Não estou chegando aí nessa seara. Para uns é extremamente difícil sair. Tem também toda a questão química, né, da depressão. Isso. Tem tudo isso. Não vou negar que isso aí são fatores clínicos, né? Então aí são situações à parte. Mas para pessoas saudáveis, ainda assim, são decisões mais difíceis para uns e mais fáceis para outros, mesmo as pessoas saudáveis. As doentes, então, é outra seara. Mas essa força todos nós temos. A gente tem que parar para ouvir, mas no dia a dia a gente não para nos ouvir. A gente está sempre conversando ou com o outro ou com nós mesmos, no pensamento, pensando no boleto que vai vencer, pensando em como eu vou fazer para ganhar dinheiro, pensando em como eu vou fazer para me vingar de alguém, ou o que eu vou fazer porque alguém me machucou. A gente não para de conversar com os outros, a gente tem que parar para ouvir. Aí essa voz conversa conosco. E às vezes a gente conhece mais o outro do que a gente mesmo, né? A gente não se coloca nesse papel de conhecer mais o outro, né? Sim. Do que a gente mesmo. Eu digo sempre que quando eu digo para meus clientes que ela chega assim, se sua amiga chega para você, ela fez uma coisa que não devia, e você chega para ela e diz, você é isso, se eu te avisei, isso não sei o que, ou você abraça e acolhe. Aí eu jamais vou fazer isso, sou uma grande amiga. E por que você não é uma grande amiga de você mesmo? E por que você não se abraça e não se acolhe? Porque quando você faz o que sua amiga faz, você não se perdoa e você perdoa a sua amiga. Então a gente está muito mais aberto para cuidar do outro do que para cuidar de nós mesmos. Seguindo o pensamento de Lacan, ele vai na contramão da fala cartesiana, né? Penso, logo sou. Ele diz que eu sou onde não penso e penso onde não sou. Que é esse diálogo entre o consciente e o inconsciente, né? Porque a gente não se conhece porque a gente tem registros inconscientes. 95% do nosso psiquismo é inconsciente. E 5%, pense numa pirâmide, num iceberg, e aquela cabecinha de 5% é nosso consciente. É onde eu acho que sou. E 95% da nossa estrutura psíquica é inconsciente. Então eu não estou pensando, na maior parte das vezes, quem sou eu. Sim. Entende? Então essa é a grande questão, né? Estamos agindo no modo automático. Sim, claro. A gente está clicado aqui no consciente, nos 5% da nossa estrutura. E não nos 95%. Por isso que a gente está mais ávido por conhecer o outro, porque a gente olha mais para fora do que para dentro, né? Bispo Renato, o senhor falava da questão de como o consumismo e como essa era contemporânea tem deixado esse legado que é muito nocivo, que é a questão do consumismo, né? E como que a gente olha para todas as relações do ponto de vista do consumo, né? Quer dizer, consumir passou a ser algo mais importante do que lidar com o outro, né? Sim. E que mal que isso tem trazido para todos nós? Caramba, é que a gente plantou as estruturas daquilo que somos de maneira equivocada. Por exemplo, a grande dialética da geração passada é a importância do ter e não do ser. É essa coisinha simples, né? A diferença entre o ser e ter. A gente passou a ser criatura do ter e deixou de ser aquilo que a gente... Parecer ser não é mais importante do que ser na nossa geração, né? Aparentar ser, né? A arrogância, a soberba tomou conta da simplicidade, da coisa mais tenra. Então a gente se desorganizou muito
com essa dialética da pós-modernidade, né? Ela nos arrancou do ser. Aquele período pós-guerra ali, onde a teoria da personalidade substituiu, né, a do caráter, né? Meu avô dizia que se comprava na venda com fio de bigode. Hoje a gente está vivendo essa desconfiança que afeta a economia, né? E a economia baseada nas relações interpessoais. A gente está se sentindo inseguro. Quanto mais segura é a relação, menor a taxa de juros no mercado. Então, as complexas relações econômicas estão ligadas aqui, ó, na relação de confiança de uns com os outros, né? E como a pós-modernidade arrancou essa coisa do caráter, né? Colocou dentro de nós a importância do sorriso, da gravata, do paletó, da representação. Então hoje a gente representa um personagem, né? A gente vende uma imagem, isso é que está complicado, e é justamente aqui que eu creio, né? Que nós estamos numa grande virada planetária, onde as pessoas não suportam mais esse modelito. Eu acho que a pós-modernidade vem para ser protagonista de uma geração diferente, de pessoas mais humanas, né? É a impressão que eu tenho, que a gente está numa virada planetária, que as pessoas estão incomodadas, né? Os meninos, cara, de 50 anos para baixo, virou uma geração Nutella, enfraquecida, não aguentam pressão, não sabem receber um não. Né? São aflitos, né? E líder é formado em pressão, né, cara? É o líder que forma a pressão, né? É a pressão que forma o líder, né? Eu lembro, a minha mãe sempre me aprendi isso com ela dizia, minha filha, mas se lembra que quando você era mais jovem, adolescente, a gente tinha aquele ferro de passar da marca Black & Decker, aquele preto. Acho que os telespectadores, talvez um ou outro devam se identificar com isso. Eu lembro desse. Não, tem uma rapaziada que era carvão do bruto, né? O fio começava a desenrolar e logo queimava, você levava para consertar e consertava. E aquilo ficava assim, uns 30 anos na casa. Era o melhor ferro. Hoje, o ferro queima, você não troca nem o fio, porque não vale a pena, é mais caro. Você vai ali na Casas Bahia e compra um novo. Então, esse consumismo, assim, ele me foi útil, ele se pagou, eu comprei ele em 20 prestações de tanto, ele se pagou, e agora quebrou, deu defeito, está meio fraco, vou para outro. Então, esse consumismo saiu do ferro e foi para o marido, e foi para o emprego. Coisificou-se, né? Então, a gente está uma geração de consumistas, mas não só no objeto. Sim. Nas relações interpessoais, nas amizades. Claro. Enquanto está sendo útil... Sazonalidade total nas relações. Né? Enquanto esse meu relacionamento está me sendo bem, está me gerando felicidade, ótimo, mas começou a me dar problema, eu parto para o próximo. Mas o próximo também vai te dar problema, porque problema é da natureza humana. Eu tenho que aprender a lidar com ele, é parar e conversar, e estabelecer um diálogo. É consertar o fio e não partir para um próximo ferro. O próximo ferro também vai me dar um outro problema. Então, esse consumismo é que a gente não está mais querendo ter, a gente está querendo comprar. Depois que a gente compra, a gente também não quer mais. A gente quer comprar o próximo. Né? A gente já, não é mais nem o ter as coisas, é o comprar as coisas. Então, é meio que aquele exercício de comprar, de consumir o objeto, acaba que fez com que a nossa mente ficasse tão cauterizada que a gente acha que a gente também pode comprar relações, que a gente pode comprar... É que a economia psíquica também entrou em jogo, né? A gente está vivendo uma grande desorganização na economia psíquica. Por quê? Porque esse desafio, como ela falou, não é materializado, entende? É um desafio de consumo de tudo. Aí não há nem economia psíquica que aguente uma pressão dessa, entende? A gente está desgastado, né? Então, para encerrar o programa, né? Já está acabando, foi tão bom, né? Foi tão bom, a gente podia fazer mais. Repetir a dose. Concordo. A gente falava do preâmbulo do programa sobre 2021. Tem um termo chamado otimismo crítico, né? O que a gente pode esperar para 2021, no ponto de vista de cada um, né? Será melhor? Será mais desafiador? Né? Será um ano diferente como 2020? A gente pode ter esperança de um ano melhor? O que vocês avaliam? Já estamos encerrando o ano, né? Na avaliação primeiro do bispo. Ou aí eu queria só acrescentar o que o John está perguntando. Ou será que a gente não precisa perguntar sobre o será, né? A gente não precisa ter essa preocupação do será e mais
Sim, viver, a né? gente tem que viver intensamente. O que vai acontecer ninguém sabe. Então a gente tem que viver e aproveitar as oportunidades, né? Eu trouxe uma colinha aqui de uma parada que eu postei no meu Instagram hoje. Eu queria ler minha colinha. Claro, pode ler. Eu disse assim: é preciso crer além das dores, mesmo sem flores e sem cores. Crer é um desafio, não crer é um vazio. A fé nos convida a prosseguir, porque a esperança não cansa de insistir. É preciso crer além do medo, da dúvida, do incerto, contra a lógica, contra gosto, contraditório, contrário, porque crer desarma a impotência, a insuficiência, a clemência. Crer imuniza contra a paralisação, provoca reação e empodera a ação. Eu diria que 3 palavras devem ser poderosas para nós, inspirada aqui no apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses. Alegria, oração e gratidão. É estilo de vida em quem confia em Deus. Alegria, oração e gratidão. Tem uma frase que eu adoro, que presente é o tempo que você está vivendo, planejando o futuro e se lamentando do passado. Então, em vez de a gente ficar especulando e pensando no que vai vir de 2021, vamos construir o agora. A única coisa que nós conseguimos controlar é esse exato segundo desse sábado. Só conseguimos controlar isso. Hoje à noite, não sei. Não sei nem o que eu vou almoçar à tarde. Então vamos controlar, vamos ser felizes agora. Sim. Vamos ser felizes com o que eu tenho hoje e aqui. Amanhã pode ser que seja melhor, pode ser que seja pior, mas por que eu vou perder o meu agora, em que eu posso controlar essa felicidade, trazer essa felicidade para mim, planejando o que eu não sei se vai acontecer. Então pegue as suas luzinhas de Natal e não guarde. Guarde. Eu digo sempre que dia de Reis, a gente costuma enrolar as luzinhas de Natal e deixa na caixa só para o ano que vem, e lá a gente guarda também a felicidade do Natal. Então eu sempre digo assim, guarde só as luzinhas, guarde só a árvore, mas não guarde o espírito do Natal. Natal já passou, mas continue você com as luzinhas de Natal dentro de você e viva o agora, o hoje. Muito bem, então a gente agradece, né? Eu tinha tantas outras coisas para falar, cara. Nossa, mais os 3 programas. Tem que vir agora em 2021 aqui, eles 2, né? Tem que vir outros programas. Convidados, né? Com certeza. E aí a fala dos 2 sintetiza o que a Bíblia diz, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Viva agora, viva o presente. Então isso aí está bem sintetizado na Bíblia. A gente não tem certeza de nada, né, cara? A gente precisa ter esperança, mas certeza a gente não tem de nada, né? Gente, feliz a gente agradece, portanto, a todos, né? Aos 2. O resenha fica por aqui. A gente deseja a você um ótimo fim de semana e até o próximo sábado. Até lá. Tchau.